Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos à meia-noite e meia e estamos gravando para o nosso canal do YouTube chamado Guia dos Perplexos e em a nossa série Páginas Difíceis da Bíblia, segundo vídeo. No primeiro nós mostramos alguma coisa que vamos dizer um pouquinho a mais. Essa é a página mais bela da Bíblia. Tá vendo? Está escrito aqui, ó, Bereshit, Gênesis, é a página mais bela. Não é a mais difícil, mas é a mais bela. Então, aqui nós temos uma coisa muito misteriosa e que foi destruída, foi deturpada. A primeira palavra aqui, Reshit, é um nome próprio, não devia ser traduzido, já disse. No meio do texto, a seguir, ele vem para cá. Ele não volta, ele vem para cá. Então, no meio do texto, existe outra palavra chamada Ruá, que também é outro nome próprio. E Elohim, que é o plural de El. Então, nós temos aqui três seres que têm três nomes diferentes. Então, o primeiro que aparece em ordem é Reshit, como o meu nome é Marlanfi, então é o nome próprio, né? Depois aparece o nome Elohim, que envolve Reshit, El, que não aparece aqui, mas vai aparecer no quadro, e Ruá. Então, Elohim é a união de Reshit, El e Ruá. Num quadro moderno, bonito, de uma grande beleza, nós temos aqui um pintor que se arriscou a fazer. Então aqui nós temos assim, né? Seria o mundo criado por eles. Ali seria uma pintura onde o velho de barbas brancas é El, o jovem que está do lado dele é Reshit, e essa construção ao redor deles. E talvez vocês não vejam, entre os dois tem um pássaro voando, seria Ruá. Aqui seria, portanto, os três são chamados Elohim. El é o velho, Reshit é o jovem, Ruá é a construção, a atmosfera entre eles e o pássaro que aparece aí. Isso numa figura moderna, linda, que seria o universo criado por eles. Numa figura mais esquemática, então nós temos aqui apenas no esquema seria isto aqui. Então, aqui nós temos El, aqui nós temos Reshit e aqui nós temos Ruá, né? Aí, o primeiro problema é terem traduzido esses nomes. Se são nomes próprios, não deviam ter sido traduzidos, já falamos no anterior. Então, não podia ser traduzido como pode ser traduzido Marlanf, João Carlos, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas eles na linguagem comum tinham, como tem, por exemplo, Carlos Matos, pois é, Matos, José Leitão, mas acontece que nessa acepção são nomes próprios, não é Leitão, né? Carlos Matos não é Mato, então não podia ser traduzido. Traduziram. Fizeram a primeira besteira, traduziram. Não tinha tradução porque são nome próprio, antropônimo não tem tradução. E aqui as trevas. Então, naquele quadro, nós mostramos a vocês uma pintura idealisticamente demonstrando como seria o mundo deles. Aqui nós temos apenas trevas. Aqui vem o primeiro problema, portanto, é a tradução. O segundo problema é que eles criaram um ser, eles são incriados. Então, Elohim são os três, plural, El é o principal, e eles criaram um ser. E esse ser criado, que não existia e passa a existir, então não é contado. Por quê? Porque eles são três e são imutáveis. Não há mudança nessa prancha negra, né, chamada Trevas Divinas. Mas se eles criam um ser e esse ser passa a existir, há mudança.
porque o que não havia passa a haver. Isso nós já dissemos no vídeo passado. Mas o dogma da Igreja Católica obriga a dizer que Deus é imutável, nele não há mudança. Quer dizer, vocês vejam como é que é difícil, né, a nossa religião, como é difícil de entender. A Cabala representa assim, esse esquema. Então, mas é a mesma coisa. Então, ou assim, círculos concêntricos, ó, tá vendo? Ó? No centro aqui seria o nosso planeta, o nosso mundo. O mais externo seria o universo de Elohim, feito por ele e por Reshit. O segundo seria de Javé, que vai aparecer depois, ainda não agora. E aqui o nosso. Então, o mundo de Reshit, ou de Elohim, os três, Reshit, Ruá e El. Aqui o segundo de um ser que vai aparecer depois, que é Javé. E o terceiro aqui com essa pirâmide que é o nosso. Então, eles, portanto, incumbem um ser, que é Javé, de criar um mundo semelhante ao deles. Isso não é uma coisa fácil, mas Javé se propõe a fazer o trabalho. E se propõe de maneira maravilhosa, totalmente disponível. Então, o que aqui parece uma coisa tão simples, na verdade é um mix. E agora vai a segunda coisa. A primeira foi a tradução dos nomes próprios, Reshit, ou Arquê em grego, é a mesma coisa, então poderia ser dito Arquê ou Reshit, não estava errado. E Logos, também é grego, mas traduziram. Né? Logos foi traduzido por verbo ou palavra, Arquê foi traduzido por começo, e Elohim, Deus, El. Então, aqui está a página mais bela da Bíblia. No cenário hollywoodiano, isso aqui seria uma coisa maravilhosa. Então, dissemos, eles incumbiram um ser que vai aparecer somente aqui, no capítulo 2. Esse ser, no capítulo 2, tem um nome diferente, é Javé. E ele é incumbido de fazer um mundo parecido com o mundo de Elohim. Bom, o mundo de Elohim é um mundo perfeito, porque Elohim é todo poderoso. É aquele quadro maravilhoso que eu mostrei aqui para vocês. Vou mostrar novamente para vocês usufruírem da beleza do artista que o fez. Aqui seria o céu de Deus, mostrado, portanto, daquela maneira didática. E aqui, isso aqui é apenas uma concepção. E então, eles incumbem Javé de fazer algo semelhante, que Javé ainda não... Já sabemos em outros vídeos como é que ele surgiu. E Javé vai fazer. Mas a energia de Javé é muito forte, muito densa. Então, o que é que Javé faz? Para poder cumprir isso, Javé cria criaturas, claro, cria seres que são equivalentes mais ou menos aos anjos. São seres que vão fazer com que a energia dele seja capaz de ser utilizada. A energia de Javé é tão forte que ela não se estabiliza. É necessário degradá-la para ela se estabilizar. Então ele cria seres. Esses seres são chamados dragões. Na mitologia antiga, são chamados de dragões. Então, a mitologia mais antiga que nós temos está aqui, da Mesopotâmia. Você vê quanta coisa aquela página, essa página aqui, fez um mix de várias coisas. Então, a primeira coisa que ela mixou foi a criação da Mesopotâmia. E na criação mesopotâmica, que está aqui, ó, a criação mesopotâmica, então aparece o equivalente a Javé, Marduk, combatendo dragões. Mas esses dragões, como é que aparecem? Esses dragões aqui na mitologia mesopotâmica não aparecem como eles surgem, mas nós sabemos que eles são criados por Javé, e aqui nós vamos mostrar mais ou menos, né, seriam criaturas dessa natureza, que na verdade seriam anjos, né? E esses anjos, então, que têm uma forma horrível,
Então eles vão... o que é que acontece? Que ele não está querendo subir, a folha tem que subir. Aqui nós temos o segundo, tá vendo? Ó? Aqui nós temos o segundo e existem outros também. Então nós vamos, Javé vai criar os dragões para que esses dragões possam ajudá-lo. Aqui Javé, o mundo dos dragões, onde Javé os cria, é o mundo aquoso. Aqui tem muito bem Tiamat, que está no mundo aquoso, as águas inferiores, ou os abismos, as águas profundas, e aí, aqui, esses dragões vão degradar a energia de Javé para ele poder criar, porque as energias dele não são estáveis, não são capazes de se manterem. Então é necessário criar. Eles fazem esse trabalho. E fazendo esse trabalho, Javé faz uma obra maravilhosa. Ele cria. E ele cria um mundo lindíssimo. Esse mundo lindíssimo, que é o mais semelhante possível ao mundo de Erechite, é chamado o paraíso. E aqui nós vamos mostrar a vocês algumas gravuras que mostram o que é que Javé criou. Quer dizer, algo semelhante àquela figura inicial que foi mandado que ele criasse. Então, aqui está o paraíso, o mundo de Javé, que imita o mundo de Elohim, El, Reshit e Ruach. Nós temos ainda também outras gravuras, vamos passá-las aqui para vocês verem. Então, aqui está, uma árvore lindíssima, não sei que árvore é, pássaros voando, esse seria o Éden, Gan Eden, o paraíso, criado por Javé. Então, o mundo nosso ainda não existe, nem se supõe ainda o homem, aqui é só deuses. Então, Reshit cria o primeiro mundo, Javé cria o segundo mundo sob a ordem de Reshit. Mas como Javé não tem o poder de Reshit, de criar pela palavra, então o que é que ele faz? Ele cria os dragões, né? E os dragões então se incumbem de reduzir as energias de Javé para que elas sejam se estabilizem e possam então haver uma criação estável. Então essa é a ideia central, só que depois os dragões se rebelam contra Javé, né? Aqueles dragões que inicialmente foram necessários, né? Depois que eles fazem o mundo, fazem as energias de Javé se tornarem apropriadas para a criação. Aqui nós temos um desenho da época. Então Javé está aqui, ó, com o nome de Marduk, e o dragão está aqui. Ele está correndo atrás do dragão para matá-lo, ou seja, ele se tornar inimigo. O dragão fez o que ele quis, depois se revoltou contra ele, e aí ele ele mata esse dragão. Então a revolta dos dragões que ele criou, então ele vence matando. Mas um dragão, na verdade, é um anjo, então não pode matar, não pode morrer. Então, o que nós temos aqui é uma figura belíssima, que é uma figura moderna, mostrando Javé matando um dragão, mas de uma maneira muito bela, muito estética. Então, você vê que aqui o dragão é representado por uma mulher, mas essa mulher tem uma serpente enlaçada em torno do pescoço e ele enfia a espada no coração dela. Olha ele aqui como um guerreiro, no ímpeto, e a espada enfiada no coração dela que atravessa. Então aqui é uma coisa belíssima se for comparada com... Isso é moderno. O autor aqui se preocupou muito com a estética. Serpente e dragão, dentro da mitologia antiga, é a mesma coisa. Então veja, tudo isso está mixado lá, né? Isso aqui é uma maneira de dizer que os dragões se revoltaram, criados por Javé, se revoltaram contra ele, e ele então os mata. Só que esse quadro aqui é um quadro belíssimo que, representado na época, era assim. Ou seja, bem feinho, né? Então Javé está aqui, tá vendo? À minha esquerda, à direita de vocês, e o dragão, Tiamat, está aqui fugindo dele porque sabe que ele vai matá-lo.
mas matá-lo não é bem a história. Ou seja, como os dragões são imortais, o que é que Javé faz? Javé os prende. Então, aí nós temos a primeira narrativa da criação, que é mesopotâmica. Mas acontece que ao lado dessa criação mesopotâmica existe uma outra criação, né? Essa outra criação que é descrita em outro livro. Aqui nós temos mais uma vez também os dragões. Nós já mostramos a vocês, né? Nós temos aqui um dragão e um anjo. Nós temos aqui, então, uma mistura. Na criação de Javé, há uma mistura. Aqui é Javé e um anjo. Aqui são dois anjos. Tudo isso no mundo de Javé. E aqui nós temos, mais uma vez, Javé e um anjo. E finalmente, nós temos somente os dragões, que são os grandes inimigos de Javé, que ele vai matar. Você vê a síntese que o autor do Gênesis 1 fez. Aqui nós temos dois dragões, né? Tá vendo? Claramente, dois dragões. Então, horríveis, mas que aquele autor, né? Então, viram bem o que é. Aquele autor fez uma página belíssima. Então, fundiu a teologia mesopotâmica. Aqui a teogonia mesopotâmica, né, que falava da criação, que está aqui no livro de Jota também, está aqui dizendo que Javé passou com seu carro sobre o mar, que contra ele se ergueu, a revolução dos dragões. Terrom, rainha do mar, procurou afogar a criação de Javé, aquele dragão dentro d'água, mas ele foi contra ela em seu carro de fogo, bombardeando-a com granizo. Javé destruiu os vassalos de Terrom, principalmente Leviatã, com forte golpe na cabeça, e matou Raabe, cravando uma espada em seu coração. Então também tem Leviatã, tem Kshek, tem vários dragões. Então aqui na página 44 do livro de David Harold Bloom, David Rosenberg, então nós temos a história, né, mas numa narrativa muito antiga. Essa narrativa antiga, o que é que aconteceu com ela? Aconteceu com ela que os cristãos do primeiro século, do segundo século, eles pegaram esse mito e aí transformaram. Olha que maravilha, deixa eu mostrar para vocês que coisa maravilhosa que era o paraíso, né? Seria isso aqui, né? Seria isso aqui, ó, um pedacinho do paraíso, só a árvore da vida. E como é que ele mata Terrom dentro d'água. Ele é sempre representado, ela é a rainha do mar. E o meio dela é aquoso. Olha, ela é linda, né? Aqui nessa figura. E ele atravessa o coração dela com a espada. Mas ela é representada também, né, na época por essa figura horrível, onde Javé está ali e Tiamat, ou Terrom, está aqui. Bom, acontece que então vocês vejam quanta coisa ali é um mix. Então, a folha original de Gênesis 1 é um mix daquela criação dos dragões que se rebelam contra eles, Torru e Borru, que são dois dragões, desculpem, Leviatã, Ahab, Apsu, e todos eles nós mostramos a vocês, né, sendo que aqui eu acho que o mais interessante de todos, o que parece, aqui nós temos de novo o paraíso de Javé, criado por ele, aqui com todos os seres, aqui o paraíso já totalmente criado, aqui tem todo mundo, ó. Tem cavalo, tem égua, tem árvore, tem homem, tem tudo. Então aqui o paraíso já está criado, Javé já venceu os dragões, já os matou. Matou? Não, não matou. Então o que é que ele fez? Quando os dragões se revoltam contra ele, então ele já mostramos
que vai matar os dragões. Mas aí os cristãos do segundo século, eles fizeram o seguinte, eles precisavam representar aquilo ali. Então fizeram uma representação pictórica. Eles tinham que personificar, eles tinham que dar uma forma pessoal. O dragão, né, recebeu essa forma, que não era assim, eram anjos, mas aqui está a Tiamat, no meio aquoso dela. Olha que coisa horrível, né? Então, mas foi graças a esse ser que ele conseguiu fazer o mundo dele, estabilizar a energia dele. Depois se revoltam, e aí ele os destrói. Mas ele os destrói, mas aí os cristãos, para tornarem a narrativa que ali está escrita simplesmente em hebraico, né? Mas é uma página linda, e resume todas essas narrativas. São 3 narrativas, a mesopotâmica, a ugarítica e a cananeia. Então, são 3 narrativas que estão no Gênesis 1. 3 narrativas, ugarítica, cananeia e a da própria, da Mesopotâmia. Então, eles reúnem tudo e o autor dá um tratamento especial. Aí, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma imagem de Javé, que seria essa aqui. Olha, como um soldado romano. Então, nós estamos na época em que Roma dominava o mundo, e aí agora eles colocam o dragão, tá deitado nos pés de Javé, e ele está com a espada, vai atravessar o coração dele, né? Então, aqui nessa época, logo no início, 200 anos depois do nascimento do cristianismo, mas eles precisam ter uma imagem de Javé. Aí eles fazem, mas lá no século, aqui de novo, aqui eles fazem novamente, ó, a briga de Javé com os dragões, é outra figura também parecida, tá vendo? Os dragões estão aí embaixo, no meio aquoso, olha, e Javé está matando eles. Aqui não parece um soldado romano. Mas no século XII, aí eles fazem uma figura que é muito conhecida da gente, de Javé matando o dragão. Olha só aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é São Jorge matando o dragão. Então Tiamat, que é o dragão, está aqui, e Javé está em cima do seu cavalo, que é chamado de querube, né? E com armadura, tal, matando. Então, aqui é a briga de Javé com o dragão botando fogo pela boca e ele matando o dragão. Matando é uma maneira de dizer, porque como Tiamat, como o dragão não pode morrer, então o que é que ele faz? Aqui nós temos outra imagem dele, muito semelhante. De novo, o dragão está aqui, né, aos pés do cavalo dele, né? E aí o que é que ele faz? Ele cria uma zona fantasma. Nessa zona fantasma, ele aprisiona os dragões. Olha aqui, tá vendo? Ó? Essa redoma é uma zona fantasma. E nessa zona fantasma está aqui Tiamat. Tá vendo claramente? Tiamat está aí. Ele obriga ela, através da força da lança, dela ficar aí. Essa zona fantasma, então, vai prender os dragões. Mas quando nós criarmos o nosso mundo, esses dragões terão condição de vir para o nosso mundo. Nós não os vemos, a não ser os paranormais, ou seja, as pessoas que transitam pelos mundos preternaturais. Eu tenho esse privilégio. Então aqui supostamente eles estão trancados dentro de uma zona fantasma, dentro de um lugar onde eles não podem sair. Aqui já é no século XII, ele está vestido de cavaleiro medieval. E aí, agora vocês viram que concepção belíssima o que está contido aqui. E Martinho Lutero achava que qualquer pessoa que pegasse isso aqui e lesse, compreenderia tudo isso que eu estou mostrando a vocês. Olha quanta ingenuidade. Então, já mostramos essa figura, que é a criação completa de Javé. Então aqui ele já venceu, já fez tudo, então já matou os dragões, já prendeu, e já fez o mundo dele, que é a cópia mais ou menos fiel, né? Depois de ter vencido Tiamat, ou Terrom, que é a rainha do mar. Aqui uma mulher belíssima, mas olha a serpente, olha. Ela simboliza a serpente e dragão, é a mesma coisa. E ele aqui está investindo contra ela como um cavaleiro, aqui está em vestes assírias. Ou seja, temos várias civilizações que utilizaram, e tudo isso está ali em Gênesis 1.
Tudo está narrado ali, são um mix de várias criações. E aí, ele termina, a diferença é enorme, né? Entre aquele quadro lindo em que aquela mulher maravilhosa, né? Não parece ser um dragão, mas é. E aqui nós temos o quadro original da época. Então aquela mulher maravilhosa vira esse dragão horrível e Javé é esse ser, na época, Marduk, que está procurando, correndo atrás dela para matá-la. Finalmente, então, ele consegue realizar a obra dele para a satisfação da Santíssima Trindade, que é o quadro que nós estamos aqui agora mostrando a vocês. Foi o primeiro e é o que nós estamos aqui mostrando. Então vejam vocês, quem desconfiaria que Gênesis 1 é um mix que pega a narrativa da criação mesopotâmica, babilônica, que pega a narrativa dos hititas e urritas, que pega a narrativa dos arameus, Javé, né, que era um povo que ia do Sinai até os rios Tigres e Eufrates, e então aqui a Santíssima Trindade, né, o velho é El, o jovem é Reshit, e esse baldaquim e esse ar em cima deles, e tem uma árvore que acho que não está sendo vista, e aqui é o mundo de Reshit, que nós não vemos e não conhecemos. Isso aqui é apenas uma fantasia. Mas seria o primeiro mundo. O primeiro mundo é esse, o segundo é o de Javé, que ele consegue fazer de uma maneira mais ou menos parecida, e aqui a Santíssima Trindade, olha a ideia da Trindade. El é um, Arque é outro, Ruá é outro. Então são três seres que têm o nome de Elohim, plural. El é um, Elohim são vários. Então, impossível, um em três? Não, não é impossível, porque ele tomou-se como modelo para fazer de nós a imagem e semelhança dele. Nós temos inteligência, vontade e memória. Então, El é a memória, já dissemos, né? Reshit é a inteligência e Ruá é a vontade. Então, aqui então a Santíssima Trindade, que não é uma invenção do Papa de Roma, está felicíssima porque Javé cumpriu a tarefa dele. Agora, para quê? Para que Javé vai ter que fazer isso? Como surgiu Javé, já sabemos. Já fizemos isso antes. O que é maravilhoso nisso tudo é saber que essa página tem toda essa narrativa, e Lutero achava que seria facílimo qualquer um pegar tudo isso aqui, ler, entender, e aqui aparece o Gênesis 2, em que começa tudo de novo. Esta é a geração da terra. Quer dizer, no princípio Deus criou o céu e a terra, começa Gênesis. Então é uma criação, a de Reshit. E aqui diz, esta é a geração da terra no dia em que foi criada por Javé. O nome muda, é Javé, não é mais El. Então é outro Deus, é outro mundo, né? E aí El não tem com quem brigar, porque o poder dele é absoluto. Agora Javé tem os dragões que ele vai criar e depois vão se rebelar contra ele. Veja que coisa maravilhosa, belíssima, que infelizmente nós tivemos aqui várias pessoas, né, que fizeram um grande erro. O primeiro deles foi São Jerônimo. Aqui estava o Gata Clementina, que traduziu os nomes Ruá, Reshit e Elohim. Não traduziu, deixou El. Colocou como Deus, foi o primeiro. Depois dele, então veio o padre Matos Soares, que fugiu de Portugal para a Holanda para fazer essa Bíblia traduzida. É a tradução. Então, a primeira tradução é a de São Jerônimo, a segunda tradução é a do padre Matos Soares, não, Ferreira de Almeida, protestante. Depois vem o padre Matos Soares, que está aqui, Bíblia Sagrada, tradução do padre Matos Soares. E assim, já no século XV, XVI, então começa todo mundo a traduzir a Bíblia para as línguas vernáculas, chegando até a nossa Bíblia de Jerusalém, que é a de hoje, que qualquer um,
segundo Lutero, pode botar debaixo do braço e sair explicando tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Toda essa história que eu estou dizendo a vocês, então, seria facílimo. O mix, né, das várias criações, então, narrado em Gênesis 1, então, juntando El, que é o Supremo Criador, com Reshit, ela é o Pai, Reshit é o Filho, e Ruá é o Espírito Santo. E as águas profundas, e Terrom, Berrom, são Leviatã, são os dragões, que depois ele luta contra eles. Narrativa belíssima. Isso aqui, produzido por uma companhia de cinema hollywoodiana, seria uma coisa maravilhosamente linda, mas veja, a segunda criação, que está aqui 2, tem um nome diferente, o Deus é Javé, e começa tudo. Essa é a história da geração, da criação da terra, que é a mesma coisa, é a repetição do início aqui, que é, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então são duas criações, uma de Elohim, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Reshit, nós já estou traduzindo, Ruá e El. Então, nunca deviam ter traduzido, e aí fica também uma outra coisa, né? Javé, que recebeu de El este material, quer dizer, o que é que El deu a Javé? Deu esse material, quer dizer, essa coisa que seria uma representação do caos, para que ele fizesse o que com esse material? Para que ele fizesse isto aqui. E pior, ele pega aquele material e ele faz. Esse é o mundo de Javé, segundo a concepção artística, tá vendo? Belíssimo, então aqui o Olimpo, né? Então ele faz. Logicamente, ele consegue fazer uma obra magnífica, mas o que acontece? Ele percebe que os dragões estão matando a criação dele. Aqui nós temos a estátua Laocoonte, que é uma serpente, aquela mulher enrodilhada pela serpente, esmagando 3 criaturas dele, 3 homens, Laocoonte. E aí por isso ele vai matar a serpente. São João Evangelista, no Apocalipse, ele confunde. Ora ele ele alterna. Ora ele usa a palavra dragão, ora ele usa a palavra serpente. Olha o rosto se contorcendo de dor por ser triturado pela serpente. Então, aqui a sua criatura maior, o homem, está sendo morto, ele, Laocoonte e os 2 filhos, por uma serpente que é o mesmo que o dragão. Ou seja, o dragão se rebela e tenta matar, destruir a obra de Javé. Daí a guerra. Bem, minha gente, tudo isto está resumido naquela maravilha que é o que nós mostramos a vocês no começo da Bíblia, né? E Lutero acredita ingenuamente que qualquer pessoa, mas qualquer mesmo, né? Aqui está uma representação de Javé na Mesopotâmia, com o nome de Baal, essa aqui, tá? E aqui está ele num carro atirando flechas contra os dragões. Aqui está um carro, uma carruagem, ele atirando flecha contra os dragões. Ou seja, a guerra contra os dragões é a principal obra de Javé. Muito bem. Resultado, finalizando tudo. Então, você vê que o que é Gênesis, o livro do Gênesis, é um mix que reúne a criação babilônica, a criação ugarítica, Hurrita e Hititas, a criação dos arameus e a criação dos cananeus. Então, isso feito por um grande artista, né, que usa as palavras Reshit, em hebraico Ruá, e El, a Santíssima Trindade. Mas cria problemas para a gente, porque só existe eles 3, e aí eles criam um ser criado, eles são incriados, mas você não pode dizer, como católico, que houve uma mudança, porque Deus não pode mudar, ele é imutável. Mas como não pode, se havia 3 e agora tem 4? Eles acharam uma solução.
né? Essa criatura, então, Reshit, ela é assumida para os judeus pelo Ruá e para nós cristãos por Sof. Então, aí continua sendo 3, porque uma vez assumida se torna um só. Continua sendo 3, embora sejam 4. Absurdo? Sim. Quando perguntaram a São Boaventura porque ele acreditava nessa porção de absurdo, ele dizia, por isso eu creio que é absurdo. Se não fosse absurdo, eu saberia, não creria. Bom, o que nós queremos dizer a vocês é, então, meus amigos, está aí dito o que é que está aqui, maravilhoso, uma página belíssima, né, de uma concepção artística, intelectual, erudita, de uma grande erudição. O autor conhecia 4 criações diferentes e ele funde essas 4 criações numa única página, utilizando-se de vários recursos, né? Inclusive os dragões aqui são transformados. Kshek, que é um dos dragões, é chamado de noite. Terrom e Berron são chamados de Terru e Borru, que quer dizer deserto e caos. Ou seja, ele vai tirando assim a aparência de deuses para transformá-los em seres abstratos, seres comuns e abstratos. Coisa maravilhosa. É a página mais bela da Bíblia. Agora, bom, então tudo isso que eu disse a vocês, que eu passei quase 8 anos estudando, então Frei Martinho Lutero achava que simplesmente bastaria imprimir em qualquer língua e qualquer pessoa poderia botar debaixo do braço, ler e entender. Esse é, no final das contas, o nosso a nossa revolta, né, de certa forma. E São Jerônimo foi o primeiro a fazer a besteira, que é traduzir o Reshit por princípio, traduzir o Logos por palavra, já dissemos isso antes. E então nós temos assim essa página difícil da Bíblia, que ainda estamos nela, que é o Bereshit, o livro da criação original, né? Então aqui nós temos a primeira, a Bíblia Vulgata, a segunda, do pastor Ferreira de Almeida, e a terceira, que é protestante, e a terceira, que é do padre Mato Soares, né, que é praticamente desconhecida, mas que na época fez um sucesso retumbante. Bíblia Sagrada do padre Mato Soares. Então, pronto, a partir daí passou-se a traduzir tudo, e esse mix, né, que tem toda essa vastíssima concepção a partir daquela figura que é metafórica. Então, se você tiver capacidades paranormais, então você verá todos os mundos. Aqui nós temos o mundo de Reshit e o mundo de Javé. O mundo de Reshit é representado por olho, o mundo de Javé é representado por ele mesmo, aqui o anjo, né? E o nosso mundo é apresentado pelas montanhas. Moisés tinha essa capacidade paranormal e via todos. Graças a Deus, Deus me deu essa faculdade também de passear por esses diversos mundos. Resultado, o que fica é... Me digam agora com toda a razão, me digam com toda a clareza, se é possível alguém pegar um livro desses, pegar a criação, o Gênesis, né, e ler, no princípio Deus criou o céu e a terra, e vai por aí adiante, segundo a concepção de Lutero. Mas fizeram. Aqui está Gênesis, em Mato Soares. No princípio Deus criou o céu e a terra. No princípio é Reshit. Não, é o nome próprio, não tem tradução. É pegar Marlanf e dizer assim, sapo, boi, carambola. Não, eu sou Marlanf. Então traduzir um nome próprio. 3, traduzir 3 nomes próprios. Aqui está então uma grande dificuldade, né? Essa tradução que fizeram. E nós então encerramos aqui esse vídeo, já vai adiantado, mostrando como é que o autor do Gênesis 1, né, então dá poderes ao autor do Gênesis 2, são 2 universos, são 2 deuses, são 2 criações. A do primeiro é Elohim, a trindade. Elohim é plural de El, então já é mais de um. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, nós. E
ele tinha uma erudição, um conhecimento enorme, e o que ele coloca nessa página é toda a súmula de 4 criações fusionadas de uma maneira artisticamente impecável em um único relato. Então, aqui está, e parabéns para Martinho Lutero, que achava que qualquer um tolo, analfabeto, pode pegar aquela página, ler e entender. Então, ficamos aqui no 2º capítulo, páginas difíceis da Bíblia. Atenção, boa noite, eu vou em frente, bom dia que eu vou em frente, e até a próxima.